Te conto ainda se uma dupla de jogadores da Ferroviária tem chance de virar reforço no São Paulo. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e Guilherme dos Santos cogitando deixar a Vila Belmiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero saber se você tem alguma mínima ideia de em que lugar está o Campeonato Brasileiro entre os campeonatos nacionais que mais arrecadam no mundo. Acertou quem citou o Brasil como o 7º colocado. O Campeonato Brasileiro da Série A está atrás das 5 maiores ligas da Europa e também da Major League Soccer. Primeira colocação de forma disparada é da Premier League, com 44 bilhões de reais. Segundo lugar dividido entre La Liga, Campeonato Espanhol, e a Bundesliga, Campeonato Alemão, 22 bilhões de reais para cada. O Campeonato Italiano aparece em quarto com 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Ligue 1, Campeonato Francês, é o quinto, com 14 bilhões e 600 milhões, sexto lugar da Major League Soccer nos Estados Unidos, com 12 bilhões e 100 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro aparece em sétimo, com 7 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor equivale a receitas recorrentes, ou seja, exclui-se transferência de atletas e computa-se direitos de transmissão de TV, bilheteria, publicidade, entre outras cocetas más. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro segue à frente do Campeonato Português, Argentino, Holandês, Árabe, entre outros, mas atrás das principais ligas do planeta. Hora de falar sobre o atacante Guilherme, que deve deixar o Santos nos próximos dias, pelo menos essa é a vontade do presidente Marcelo Teixeira. Guilherme que vive uma relação de amor e ódio com o torcedor do Peixe, nesse momento muito mais para ódio do que para amor. E olha a lembrança, vale a lembrança de que na temporada passada o Guilherme havia sido decisivo no acesso do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Atacante que tem 6 partidas no Campeonato Nacional, ou seja, não pode mais entrar em campo, sob o risco de não poder defender um outro clube da Série A. Ele hoje está na mira, recebeu sondagens de times da primeira divisão, além de 2 equipes dos Estados Unidos. Dá até para dizer que o Guilherme vê com bons olhos essa transferência diante da perseguição que ele recebe de parte da torcida, especialmente nos jogos na Vila Belmiro. E olha que os números dele na atual temporada não são ruins. 21 partidas, 10 gols e 2 assistências, embora nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro nenhum gol marcado. Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação de que 2 jogadores da Ferroviária podem pintar no tricolor. São eles Carlão, atacante de 32 anos de idade, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. Essa informação foi publicada nessa quarta-feira por um jornalista chamado Vinícius Furlan. Fui checar com o pessoal da Ferroviária e o que eu ouvi é que houve uma sugestão da Ferroviária ao São Paulo. E a relação entre os clubes é boa, porque o dono da Ferroviária é o filho de Juliano Bertolucci, um empresário com excelente trânsito no Morumbi. O Bertolucci e o Casares têm uma relação de muita proximidade. A sugestão foi feita pela Ferroviária, mas não deve avançar. Isso porque antes de gravar o vídeo conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e a resposta sobre esses 2 nomes foi, abre aspas, nunca falamos deles aqui, estão descartados. Os nomes foram sugeridos através da Ferroviária, analisados pelo pessoal de scouting e nem chegaram até o departamento de futebol. São Paulo que até cogita contratar reforços para julho, mas com investimento baixo, de preferência por atletas com capacidade para disputarem a condição de titular. Mas queria abrir com vários detalhes sobre a renovação de contrato de Lucas Ferreira com o São Paulo, tá? E estou muito confortável para trazer essas novidades, porque eu fui o primeiro a dizer que o Cruzeiro demonstrou a intenção de contratá-lo e estava inclusive disposto a pagar a multa rescisória de 40 milhões de reais para tirar o centroavante não, o atacante de 19 anos do São Paulo. Pois bem, o São Paulo anunciou ontem a renovação do contrato do Lucas Ferreira. Até durante o programa recebi uma ligação que eu não consegui atender, depois do programa liguei para a pessoa e peguei vários detalhes que eu vou passar para vocês. Lucas Ferreira salta de 20 mil reais por mês de salário para algo na casa dos 120 mil, com direito a uma luva de 5 milhões de reais. E é importante contar que ele só conseguiu tais cifras porque existiam clubes interessados dispostos a pagar mais. O Cruzeiro chegou a oferecer 150 mil reais por mês de salário e 10 milhões de luvas. O Bahia havia feito uma proposta inferior. E aí mais uma informação super importante sobre esse tema. O Palmeiras não chegou a fazer proposta oficial,
mas avisou aos representantes do Ferreira que se não houvesse a renovação do contrato no São Paulo, que era para eles avisarem ao Palmeiras, porque o Palmeiras cobriria qualquer oferta no mercado brasileiro. Tamanha era a disposição do Palmeiras em contratar o jogador, tá? Então essa informação é relevante, é super importante e eu quero dividir ela com vocês logo no início do nosso programa para que vocês fiquem super bem informados sobre o mercado nacional. O Max Pereira está perguntando qual é o patrocínio no, imagino que ele esteja se referindo ao São Paulo. Deixa eu falar sobre essa novidade que eu contei com exclusividade. O São Paulo, recentemente, teve de rescindir o contrato com a Viva Sorte. A Viva Sorte é a empresa de um cara, acho que chama Roberto, né? Um cara que tem investido muito em televisões e também em clubes de futebol. Ele havia fechado com vários clubes brasileiros para divulgar o título de capitalização dele, o Viva Cap, né? Que nos clubes de futebol virou Viva São Paulo, virou Viva Corinthians, enfim. Mas o título, o nome original é Viva Sorte. Só que no meio do caminho, depois de fechar com esses clubes, o dono da Viva Sorte decidiu criar uma casa de apostas esportivas e começou a usar o espaço que ele tem nos clubes de futebol para tentar divulgar as casas de apostas. Aí, isso criou um conflito com os patrocinadores master dos clubes de futebol. E mais do que isso, fez com que os times de futebol se incomodassem, porque quando você vende um espaço de publicidade para um título de capitalização, o valor é um. Para vender para uma bet, o valor é outro. Porque sabe-se que a bet tem mais dinheiro do que os outros. Pois bem, o São Paulo precisou rescindir o contrato com a Viva Sorte, a pedido da Superbet. O Corinthians também precisou rescindir o contrato com a Viva Sorte por causa da Esportes da Sorte. E o São Paulo decidiu que esse espaço que ficou vago no Omoplata viraria primeiro uma ação de justiça contra a Viva Sorte e a partir daí o departamento de marketing começou a buscar no mercado alternativas para substituição. E a informação exclusiva que eu contei que o São Paulo hoje tem negociações, uma empresa farmacêutica que vai bancar basicamente os mesmos 18 milhões de reais por ano que o Viva Sorte garantia ao São Paulo, tá bom? Sobre o São Paulo. Acho que um jornalista chamado Vinícius Furlan, não conheço, mas ele contou hoje que o Carlão, atacante de 32 anos de idade, e o Gustavo Medina, zagueiro de 23, ambos da Ferroviária, poderiam virar reforços do São Paulo na metade do ano. Só para lembrar que a Ferroviária tem como dono o filho do Juliano Bertolucci. E o Bertolucci, não é que ele é próximo, ele é muito próximo, ele é parceiro do presidente Júlio Casares. O Casares tem no Bertolucci alguém da confiança dele, uma relação até superior à de presidente e empresário, né? Na dificuldade, o São Paulo procura o Bertolucci. Foi o Bertolucci, por exemplo, quem emplacou recentemente o Cédric Soares. É o Bertolucci quem ajuda nas conversas, na negociação avançada com o Evangelos Marinax, enfim. E aí partiu da Ferroviária a ideia de sugerir ao São Paulo um zagueiro e um centroavante. Ferroviária que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Posso contar para vocês que o negócio não vai acontecer. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu consultei uma pessoa do São Paulo e também uma pessoa da Ferroviária. A pessoa da Ferroviária admitiu que tinham feito a sugestão, mas que dificilmente emplacaria. E a pessoa do São Paulo com quem conversei, do departamento de futebol, eu vou até ler o que a pessoa falou, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Estou procurando aqui. Nunca falamos desses jogadores aqui. São atletas de scouting, tá? Então, descartada qualquer possibilidade de negociação. Beleza? Senhor Nesca Ferraz, ainda sobre o Lucas Ferreira. Ele tinha propostas melhores? Sim. Então ele quis ficar mesmo? Sim. E o São Paulo pretende vender por quanto? Ô Nesca, o Cruzeiro ofereceu 150 mil reais por mês de salário, ele vai ganhar 120 mil. O Cruzeiro ofereceu 10 milhões de luvas, ele vai ganhar 5 milhões de luvas. O Cruzeiro ofereceu 10 milhões de luvas, o São Paulo vai pagar 5 milhões de luvas. O Lucas Ferreira não quis trocar o certo pelo duvidoso. Primeiro porque ele tem carinho e respeito pelo São Paulo. Depois porque ele já está ambientado no time, ele sabe que vai ser titular, vai ser utilizado. E é natural que o Ferreira seja vendido num futuro não tão distante, tá? O Doug Oficial fala, Nicola, o que você acha da equipe de DM do São Paulo, que trata os jogadores e vive dando problemas em sequência da volta? Em outros clubes isso não ocorre. Doug, sendo bem sincero, eu não me sinto muito confortável para opinar, porque eu acompanho tudo muito à distância. O caso mais específico, mais recente, é do Lucas, né? Tenho certeza que é sobre ele que você está falando. O cara ficou quase 2 meses ausente, voltou, jogou 2 partidas e já está machucado de novo.
né? Eu sei, o que eu tenho de informação é que os caras melhoraram bastante os processos e tudo mais, mas estou para te dizer que eu vejo com desconfiança essa sequência de lesões, mas não me sinto muito capacitado, sendo bem sincero, sem passar pano para ninguém não, mas eu entendo a sua preocupação barra desconfiança, não é algo que soa muito normal mesmo, né? Boa noite, já quebraram a cara sobre renovação do Ferreira, vão também sobre o YouTube User, se você está se referindo a mim, não. Que eu disse para vocês desde o começo aqui, me parecia uma renovação simples, o cara ganhava 20 mil, talvez com 80 mil você conseguisse a renovação. São Paulo fez uma primeira oferta de 40, subiu para 60 e quando percebeu que perderia o jogador, porque o Cruzeiro estava bancando 150, aí sim o São Paulo chegou a 120. Então o negócio só demorou porque o São Paulo quis fazer uma quedinha de braço por aí. Em relação ao Alan Franco, o São Paulo negocia a renovação do Alan desde o ano passado. Até agora sem acordo, tá? Nicola, quem o São Paulo pode contratar na metade do ano? Francisco, já dá para descartar os dois nomes do Fortaleza que foram especulados hoje, do Carlão, atacante, e do Medina, zagueiro. O São Paulo não tem interesse, nem discutiu sobre esses nomes. E dá para garantir também que o São Paulo não vai comprar ninguém na próxima janela de transferências. O São Paulo só vai poder pensar ou voltar a pensar em compra a partir do ano que vem. Isso significa que não chega ninguém? Não é isso. Isso significa que o São Paulo só vai poder contratar jogadores que estiverem de graça ou chegarem por empréstimo. Pode estar perguntando sobre o Alan Franco, segue com renovação emperrada. No Márcio Espímpolo, na semana passada, havia afirmado que o Palmeiras estava de olho, mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou que desconfiava mesmo que o Palmeiras estivesse atrás. O que eu posso contar é que o Cruzeiro gosta do nome do Alan Franco. Nem Palmeiras, nem é importante, isso é muito importante, pessoal. Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro vão poder admitir interesse no Alan Franco. Porque se eles admitirem, eles podem ser acusados pelo São Paulo de aliciamento. Você só pode, na teoria, negociar com qualquer atleta nos últimos 6 meses de contrato do jogador, tá? Mas o Palmeiras e o Cruzeiro têm a intenção de fechar com o Alan Franco. A questão do Banco Digital do São Paulo. Guilherme, a mesma pessoa que me contou ontem à noite que o São Paulo tem negociações avançadas com a empresa do ramo farmacêutico para o Omoplata, para o lugar da Viva Sorte, essa pessoa disse que em 40 dias imagina que a questão do banco digital será resolvida. O São Paulo tinha um acordo desde o ano passado com o Magnum Bank. O São Paulo não teria um banco digital para chamar de seu, né? O Magnum Bank abriria uma categoria para torcedores do São Paulo. Só que na virada do ano, o Júlio Casares foi procurado por um grupo de um banco e começou a discutir com o Júlio Casares a possibilidade de rescindir, de não avançar no acordo com o Magnum Bank e tentar fechar com esse outro banco. Pelo que eu entendi, o Júlio não conseguiu avançar muito nessa questão e a tendência é que os caras se acertem também com o Magnum Bank, mais 40 dias, tá? Nicola, como é que andam as conversas do Alan Franco e o São Paulo pela renovação? Andam emperradas. São Paulo já fez 3 propostas e as 3 propostas foram recusadas, tá? Não tá fácil, não. Nicola, tem como fazer uma lista de jogadores que não realizaram 7 jogos no Brasileirão? Carlos, outro dia eu fiz algo parecido, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui, ó. Quer ver? Matheus Fernandes. Era um dos caras que estavam nessa lista, ó. Não fizeram, eu vou começar com os que já fizeram, tá? Então esses você descarta que podem ser negociados. Juninho Capixaba, Everton Cebolinha, Lucas Ferreira, Luiz Araújo e Michael. Todos esses já superaram o limite de 7 jogos, ou seja, não podem mais mudar de clube. Ainda não fizeram os 7 jogos. O Brian Palacios, do Galo, o Matheus Gonçalves, do Flamengo, o Arboleda, do São Paulo, o Paê, do Vasco, o William, do Cruzeiro, o Wallace, do Cruzeiro, o Matheus Fernandes, do Red Bull, o Guilherme, do Santos, o Fausto Vera, do Galo. Esses são alguns dos atletas. Porque assim, falar qualquer um, eu tentei selecionar caras que a gente já em algum momento viu que tem o seu futuro indefinido, seja pelo fim do contrato, seja porque foram especulados em algum clube, tá?